Boa noite, boa noite. Aqui é do canal Luiz Rocha Duni 999. Gente, vai desculpando aí o atraso, mas foi porque eu estava em outra live, né, do outro canal meu, no caso do consultório odontológico Odonto Plus Duni. E, no caso lá o nome tá Dr. Luiz Rocha Duni, né? E hoje teve o sorteio lá e caiu a internet no canal, a live caiu, tive que fazer outra live, esperar o pessoal voltar e sabe como é que é, né? É fácil, não. Live ao vivo não é fácil. Mas que bom que deu tudo certo, consegui fazer o sorteio tudo. Falta só entregar os prêmios pro pessoal tudinho. Amanhã eu vou correr atrás de vocês de entregar essas premiações. Vou tentar bater uma foto, vou fazer um vídeo, alguma coisinha, uma pessoa para poder depois jogar os ganhadores, né? Posso jogar um videozinho aí no canal. E vamos que vamos. E o pessoal que ganharam o tratamento aí. Quem foi que ganhou o tratamento? Ah, a pessoa ganhou o tratamento é de Manaus, né? Então não tem como fazer o tratamento. O que eu sugeri para ela é que podia dar o BDM físico em troca, ou poderia dar. Não, que ganhou o tratamento. Quem foi que ganhou o tratamento, hein? Eu me enrolei, já me perdi, mas tá anotado. O importante está anotado. Mas vamos lá. Tem o Wendel nos esperando, o Wendel Evolution, que vai trazer uma grande live para nós. É o grande mentor da live de hoje, que vai trazer aí um assunto muito interessante, que eu mesmo tenho dificuldade, né? Esse negócio de projeção física, espelhada, que não. Eu mesmo sou por fora, mas ele está por dentro aí, vai tentar explanar bem esse lado aí e falar sobre ele mesmo, né? Que ele teve várias experiências nesse momento sobre isso aí. E vai ser legal demais, gente. Vamos lá. Eu vou nem colocar a vinheta hoje, que nós já estamos atrasados. Vou chamar o Wendel. Canal Evolution. Vamos seguir aí, o canal Evolution. E aí, Wendel? Boa noite, meu garoto. Obrigado, meu amigo. Boa noite a todos da live. É uma grande honra, um prazer enorme estar aqui no canal do Luiz, né? Primeira vez aqui no canal dele, desde quando ele abriu o canal. A gente vem trabalhando nossas parcerias de conhecimento, fazendo pesquisas, dentro da medida do possível, dentro da nossa agenda também, daquilo que a gente consegue fazer, e trazendo alguns conteúdos inéditos aqui. Não paramos por aí, estamos ainda trabalhando aí nos bastidores para trazer mais coisas em breve aí, coisas realmente inéditas, né? Para nós dimensionais aí, que é importante, dentro dessa visão, dentro dos conhecimentos atualizados, a gente trazer esse conteúdo. Não diferentemente de hoje também, é uma honra, um prazer enorme poder estar falando desse tema aqui, inclusive no canal dele. Eu estou para fazer uma live desse tema até no meu canal também, porque eu fiz vídeos, não fiz live ainda, fiz vídeo atualizado também. Eu fiz 2 lives no canal do Zé Celso relacionado a esse tema, né, já tem um certo tempo, e agora retornando aí ao canal do Luiz. Eu tenho certeza também, gente, que assim, isso é parte do meu compromisso, é parte da minha missão aqui, porque é uma coisa que sempre aconteceu comigo, né? É uma coisa que, não vou dizer que me persegue, mas é uma coisa que me acompanhou na minha vida toda, na minha jornada. Então, eu tenho para mim que eu tenho que passar para as pessoas esses conhecimentos. Eu tenho que passar essas informações adiante. Então, hoje a gente tem essa ferramenta, a internet, para poder a gente propagar essas informações, esses conhecimentos, certo? Então, é uma honra enorme. Gratidão ao Luiz e a todos do chat. Então, pessoal, ó, se vocês tiverem pergunta, podem fazer perguntas relacionadas ao tema. E dentro aqui do que eu puder, eu vou estar respondendo vocês aí. Tá bom? Então, vou dar a palavra ao Luiz aí a gente pode dar início aí. Beleza, beleza. Então o Wendel aí já botou como que ele veio fazer já, certinho. É muito bom. O canal dele aí é um canal que explora muito essa parte também. E traz vários assuntos, traz várias pessoas diferentes também. Vamos lá seguir o canal Evolution. Rose Evolution. Vamos lá, gente. Eu sou um dos seguidores dele, né? Gosto muito dos vídeos que ele traz. Dele e do Espartaco Valente. O Espartaco hoje não está presente, não foi chamado. Talvez se ele aparecer por aí, a gente coloque ele aqui. Mas pode mandar ficha aí. Se tiver dúvida, gente, vamos perguntar, que a gente tem que perguntar. Perguntar que é o negócio, para poder tirar todas as dúvidas aí dessa parte astral aí,
que eu mesmo vou explorar o que eu puder aqui. Vai estar contigo, meu irmão. Ó, se você tiver qualquer pergunta, Luiz, e quiser me interromper, pode perguntar, me interromper, perguntar que eu vou poder responder. Vamos só dar uma lidinha Então, no vamos chat lá, antes de pessoal. começar, né? Começar. Hein? Deixa eu Sim, só eliminar o chat, que é melhor, perfeito. né? Dar uma eliminadinha no chat para a gente poder começar e não ter mais atrapalho. Ó, como aqui é Sim. outra plataforma, eu consigo colocar a mensagem aqui. Na outra plataforma lá que eu estava no YouTube Meet, no YouTube Studio, eu não estava conseguindo. Se tem como, eu não sei. Talvez eu não saiba mexer. Foi a primeira vez que eu fiz na plataforma do Studio Meet, YouTube Studio. Foi a primeira vez que eu fiz live lá, né? E eu não sei mexer naquela plataforma. Apanhei igual um condenado. Mas é assim mesmo, a gente vai apanhando, a gente vai aprendendo. Demisson Souza, 999. Pessoal, compartilha aí todos os anéis do reino convexo. Live muito importante para a expansão da mente. Isso aí, vamos compartilhar, gente. Vamos compartilhar aí essa live aí. Com certeza, esse horário vai ser pouca gente que vai estar fazendo live. E aí a gente consegue trazer muita gente para cá e tirar as dúvidas aqui com o nosso amigo Wendel. Não sei se vou estar, mas deixa o like e compartilha também. Mas se não puder, pode assistir outro momento. A live aí vai ficar salva aí no... Marcos Alfredo, cheguei e estou com fome. Eu também. Estou com sede. Eu já pedi uma água aqui. Maravilha. Marcos Alfredo, fome de conhecimento. Ah, tá. Até com fome mesmo, né? De conhecimento também. Isso. Elisângela Rocha, boa noite, boa noite. Boa noite, gratidão. Eliene, Manaus, escova elétrica ou tratamento? Ele que ganhou o tratamento, né? Aí ela vai escolher entre o tratamento ou a escova. Ou o BDM físico. Ela tem essas três opções ainda. Sobrevivencialismo, esse aqui é outro canal meu. Eu tô querendo reativar ele. Na verdade, esse canal tá 10 anos sem reativar. Nós temos um monte de processo em cima dele. Era eu mesmo fazer uns vídeos lá, no tempo de protesto que teve. Se inscrever no canal, deixa o like e compartilha a live. Isso aí. Vamos lá, Wendel, agora é contigo. Agora vamos lá, eu fico aqui de hoje se vai ter alguma mensagem, alguma pergunta interessante. E se eu vou também perguntar. Aí eu vou te atrapalhar aí. Pode explorar aí. É todo seu agora o canal. Wendel. Maravilha. Bom, Acho que tá eu vou fazer um pequeno resumo, pessoal, assim, porque se for contar... É que... Sim? Tá mal? Tá caindo. É você que tá caindo? Tá. É aí que tá caindo? Tudo ok, hein? Aqui tá ok. Até onde eu tô vendo tá ok. Aqui tá normal aqui. Por enquanto tá normal. Beleza. Então vai lá. Tá tudo ok. Então vai lá. Então vamos lá. Eu vou fazer um pequeno resumo aqui, porque não dá para contar minha história toda. Basicamente, projeção extrafísica ou astral é uma coisa que acontece comigo desde pequeno. Porque que acontece? Quando eu era pequeno, eu era criança, era dito pelos meus pais, e eu lembro de algumas coisas, que eu sonhava muito pesadelo. Então eu acordava gritando à noite, aconteciam umas coisas assim, um pouco de sonambulismo, um pouco dessa questão, e meus pais não entendiam bem o que acontecia. E eu lembro, assim, nos meus lapsos de memória, eu lembro que acontecia uma coisa comigo, né, que eu deitava e eu saía do corpo ali de uma forma lúcida, só que eu não entendia o que acontecia. Eu não conseguia compreender o que estava acontecendo ali. Era muito estranho aquilo ali, né? Eu andava pela casa, sabe? Só que eu sentia um medo muito grande, muito grande. Então, nesse processo de medo, acontecia também catalepsia. Cara, isso acontecia direto. O que é catalepsia? Catalepsia é aquela sensação que você tem de travamento do corpo, que é a catalepsia.
né? Quando o corpo astral ele não está encaixado, né? Ele não encaixou completamente, aí você retoma a consciência, porém o corpo astral não encaixou. Porque quando a gente dorme, esse corpo astral ele sai. Ele sai para Wendel, onde? Para a realidade astral. Sim. Wendel, peraí. O corpo astral, vamos lá. Aqui todo mundo é leigo, eu sou leigo nessa parte. Vamos lá. Nós temos quanto corpo? Tem esse físico, tem um astral. Ó, nós temos 7 corpos sutis. 7 corpos? Nós Caraca, temos o corpo. eu achava que era só 4. Nós temos um astral. Astral. Isso. Corpo etérico. Corpo etérico. Mental inferior. Mental inferior. Não, corpo físico, astral. Etérico. Físico, astral, etérico. Mental inferior. Mental superior. Mental superior. Mental superior. Tem mais 2, né? Átma. E búdico. Ah, tem o superior, o inferior e o átma. Aí dá 7. Isso, e o búdico. O búdico é o último. O último, meu nome? Útico? Búdico. Búdico? Isso, búdico. Búdico. Interessante, eu não sabia não. Se era 7 corpos, nem que tinha búdico. Tanto nome esquisito. E assim, e essa pergunta, porque para que servem esses corpos? Eu também tinha essa dúvida. Para que serve? Para que tanto corpo? Boa pergunta. Para que tudo isso, sendo que, poxa, a gente usa o corpo físico aqui? É aí que está a questão. Por quê? Dentro da realidade 3D, do universo tridimensional, o nosso universo tridimensional ele é muito grande. Né? Aí entra toda aquela questão do formato do nosso mundo, como que as coisas são. Mas o que eu posso dizer é o nosso universo tridimensional ele é gigantesco. Então a gente tem um universo tridimensional, né, denso, aqui na terceira dimensão, denso, físico, palpável. Porém, a gente tem um outro universo dentro do universo tridimensional, que é o universo, vamos colocar assim, extrafísico, né? Então, dentro desse universo extrafísico, existe todo um universo, é uma dimensão, vamos colocar assim, uma dimensão dentro de uma dimensão. Então, o que acontece? O nosso cérebro físico aqui, hoje a gente atuamos com 10% de capacidade, vamos colocar assim, né? Então, você não consegue processar as informações, tudo que tem nesses universos. Você não consegue processar. A gente tem acesso a essas outras localidades? Temos acesso à localidade astral, temos acesso à realidade paralela, temos acesso ali de uma forma inconsciente da nossa memória cósmica. Isso acontece nos sonhos, muita coisa da memória cósmica. Então a gente tem um acesso a uma coisa chamada registros acásticos. Nós temos, principalmente os dimensionais, nós temos dentro da gente as informações do universo, de tudo que aconteceu do universo. Está tudo dentro da gente, só que isso está codificado. Está codificado. Então, o que acontece? Onde é que estão essas informações? Nos corpos sutis. No corpo astral. E os corpos sutis é o nosso subconsciente fragmentado. O nosso subconsciente está fragmentado nos corpos sutis. Então, o corpo astral, corpo etérico, mental inferior, mental superior, átmico e búdico, essas informações estão lá. E é possível acessar? É possível acessar todas essas informações. Então, inclusive as informações dessas realidades extrafísicas. Então, por exemplo, nessas projeções que acontecem, por exemplo, é por isso que a gente não lembra. Quando você tem uma projeção extrafísica, ou astral, você vai lembrar de, vamos lá, na nossa minutagem aqui, você vai lembrar de 10 minutos. Nossa, foi rápido, fiz isso, isso e isso, depois eu não lembro mais nada do que aconteceu. Por quê? Porque esse cérebro físico, ele tem essa dificuldade em fazer esse processamento. Até mesmo por uma questão de ciclagem também. Cara, é uma série de coisas que interfere para a gente ter essa rememoração como ela deveria vir para nós. Né? Então, como a gente tem uma ciclagem ali abaixo dos 30, por causa... Aí você sabe, porque a gente foi manipulado, o nosso DNA, a nossa alimentação,
a nossa água. Cara, tudo isso atrapalha. Era para a gente ter esse controle mental 100% e a gente interagir no que chama no quê? De multidimensionalidade, ou eu chamo de multilocalidades. Ou seja, cara, você lúcido, você deveria ser capaz de atuar, interagir com o astral, interagir com o extrafísico, de maneira tranquila, interagir com o universo espelho. O que seria o universo espelho? O universo espelho é uma faixa de realidade espelhada nossa, espelho da nossa, que através desse universo espelho, ou dessa localidade espelhada, você atua fisicamente também. Você pode ir para locais físicos via essa faixa de realidade espelho. O que seria o acesso a Ratanabá que o Zé Celso faz? Que ele trabalha isso. É esse acesso a esse universo espelho através ali dessa projeção, né? Dessa projeção ali via visão remota ou tela mental, que você via o universo espelho, você faz um acesso a qualquer localidade. A Ratanabá, onde você quiser, é possível isso ser feito. Só que é um processo, vamos colocar assim, complexo. Você tem que abrir sua tela mental, sua visão remota. Isso tem tudo a ver com a glândula pineal. Glândula pineal tem que estar o máximo possível desclassificado. Todo esse processo aí se dá pela glândula pineal. Por isso que entra a questão da alimentação. No final das contas, você vai ter que se alimentar direito para ter essas interações. Você vai ter que beber bastante água e uma água mais pura possível. Você vai ter que fazer exercício, porque o exercício físico trabalha não só seu corpo físico, mas trabalha seus corpos sutis também. O exercício físico trabalha todos os corpos. Olha que coisa importante que é o exercício físico. Então, o que acontece? Voltando lá atrás, então, quando acontecia essas saídas comigo, eu não entendia nada. Então, foi passando o tempo, né, para resumir assim, aí eu entrei na religião, e a religião, o que a religião faz? Ela reprime isso. Então, por exemplo, a catalepsia, o que nós conhecemos como catalepsia astral, na religião é dito que é um ser do mal, um ser demoníaco que está te pegando. Olha, um ser demoníaco me pegou e me sufocou. Eu me senti sufocado, eu senti que tinha alguma coisa em cima de mim. Mas não é isso. Aquilo ali é apenas a catalepsia astral que está acontecendo. E como o nosso cérebro, ele tem um poder incrível de criar, vamos colocar assim, ilusões. Então a gente é acostumado a ouvir essas histórias de demônio, tem gente que assiste filme de terror, essas coisas aradas todas. Então o nosso cérebro cria ali uma imagem que não existe de um demônio, de uma coisa sufocando. Mas não tem nada disso. Eu também já tive esse medo, né? Só que a partir do momento que eu comecei a buscar conhecimento, depois que eu entrei para a religião, e a religião reprimiu isso, aí eu travei, perdi totalmente esse acesso. Enquanto eu estava numa igreja, na religião, eu não conseguia ter acesso a essas coisas. Por incrível que pareça, gente. Eu não tinha acesso não acontecia projeções, nada disso. Após o meu despertar, que eu desigrejei, saí das igrejas, comecei a buscar conhecimento, comecei a buscar o conhecimento sobre mecânica quântica, sobre as dimensões da realidade, aquele trabalho do Hélio Couto, voltou tudo. Aquilo voltou com uma força incrível. E eu comecei a ter essas saídas do corpo, né? Isso mais em meados de 2020, 2019 para 2020 começou esse processo comigo. Aliás, começou não, voltou esse processo. E ali eu comecei a estudar isso, porque eu entrei no tema do Hélio Couto, ele falava sobre isso. E foi um assunto assim que mais me chamou a atenção, que eu me aprofundei, eu queria saber como é que era aquilo ali. E aí começou a acontecer, eu comecei a entender. Esse processo, por exemplo, da projeção astral que acontecia essa questão da catalepsia astral, travamento do corpo. Aí o que eu falei? Eu falei, olha, eu vou manter a calma para ver o que acontece. Vamos ver se tem algum ser do mal aqui. Eu mantinha calma. Quando eu mantinha calma ali no processo de catalepsia astral, o que aconteceu? Eu tive aquela saída tranquila. E eu saía lúcido, gente. Lúcido. E a primeira saída que acontecia lúcido era para o universo espelho. O que é o universo espelho? Ou a realidade espelhada?
você sai para um cômodo da sua casa. Imagina você sai do seu corpo, você vê sua casa toda. Só que ela não é exatamente igual físico. Meio que você vê um negócio meio distorcido, assim, diferente. Porque você está numa outra localidade ali. Então você está tendo uma outra percepção. Na verdade, é a sua casa, só que você está tendo uma percepção diferente. A percepção lá do outro lado é diferente, né? Então, assim, nessa realidade espelhada, após essa saída, pode ocorrer duas coisas. Ou você volta para o seu corpo, tempo lúcido, né? E quem é que comanda as ações lá do outro lado? O seu eu subconsciente, ou seja, esses corpos. Wendel, Tá Wendel, ouvindo? tá caindo, tá cortando. Cada um de nós somos um todo. Tá cortando, tá caindo e voltando, caindo e voltando, caindo e voltando. Tá ouvindo? Tô ouvindo, agora tô ouvindo. Melhorou agora? Melhorou. Pode. Fecha a porta aí pra mim. A internet acho que tá dando uma oscilada. É, Assim, tá dando uma oscilada a internet. então vamos lá. Cada um de nós. Deixa eu. Vamos lá. Cada um de nós somos um todo, né? E o nosso todo, nós estamos fragmentados. A gente somos seres tão incríveis que o nosso todo não é o seu eu completo, não é esse eu físico aqui. O seu eu completo é o seu eu físico mais os 6 corpos. Esse é o seu eu completo. Então, por isso que para uma pessoa ter autoconhecimento, se conhecer, essa saída extracorpórea é importante por quê? Porque ela vai se conhecer, ela vai ter um acesso profundo ao subconsciente dela. Ela vai conhecer como é que funciona os outros eu dela. Então, nessa saída extracorpórea, você vai conhecer o seu eu, que é você mesmo profundamente. Então, nessas saídas, quando você perde você sai lúcido e perde ali a lucidez e você está lá do outro lado, você está vivenciando tudo aquilo, é você mesmo, só que é o seu subconsciente ali, os seus outros corpos comandando todas as ações, as vivências, tendo todas aquelas vivências, aquelas interações, tudo aquilo que está acontecendo. Então é algo impressionante. Aí, o que acontece? Né, Então a gente temos aí essa realidade. Aqui entra a questão. Existem uma perguntinha. 3 tipos de projeções. Eu acreditava que só existia 2, que era... Sim. Não é isso que eu ia perguntar mesmo. Era isso que eu ia perguntar mesmo. Era isso que eu ia te perguntar. Sobre quantos tipos de projeção que existia. Aí tu foi você existe 3 tipos de projeção. Aí o Marcos Alfredo está perguntando aí. Eu gosto de ouvir Hélio Couto. O que você pode falar sobre isso? O Hélio Couto não é aquele psicólogo, não, é psiquiatra, se não me engano, né, que faz vários livros. Ele é um. Vamos dizer que ele é um coach quântico, mais ou menos isso. Cara, tudo que eu aprendi sobre projeção extrafísica é tudo baseado no que eu aprendi com o Hélio Couto. A maioria. Pouca coisa eu peguei algumas coisas do Saulo Calderon, do Oswaldo Vittoretti, que é muito bom também. Mas tudo que eu estou falando é baseado mais nas minhas experiências. Mas o Hélio Couto é fantástico. É um grande dimensional. Eu queria ver esse cara em Dáquila, cara. Seria top demais. Tanta gente que eu queria ver em Dáquila. Nossa. Eu também. Algo incrível. Gente queria ver em Dáquila. Incrível. Então, assim, ó, eu acreditava, nas minhas experiências, o que eu tinha percebido?
né? Eu já tive interações astrais mesmo. E o que é interação astral? A sua onda mental, ela está em delta ou em alfa. Então você interage, a sua mediunidade ela abre Agora vamos aquelas lá. faculdades Você tem... mediúnicas. Me explica o E que é aí delta e você interage no astral. Wendel, explica o que é delta e o que é Alfa alfa. e delta são ondas mentais. Alfa e delta são ondas. Alfa é uma onda mental do sono, do estado de vigília, certo? Baixa. Até aí, ok. Mas existe uma onda chamada delta. Essa onda delta, ela é mais baixa. Ela é mais baixa. Então, de uma certa forma, você acessa essa onda mental. E quando você acessa essa onda mental, você tem essas projeções astrais. Você tem interações astrais ali, extrafisicamente. Ou mesmo, vamos colocar assim, aqui nessa localidade, você consegue ouvir espíritos, interagir com entidades. É o que acontece nos centros No caso, espíritas, no caso aí no seria... candomblé, Você vai ter... nas igrejas acontece também isso daí. No caso aí vão ter a interação com baixa frequência. Tudo com baixa frequência. Isso, Vão ter interação com seres de baixa baixa frequência. frequência. Entendi. Isso, astral, entidades, espíritos, vamos colocar assim, Pessoas que, espíritos no caso, encarnados. pessoas que já desencarnaram, entidade, não seria o que a entidade? Entidade seria o que a entidade? Astral, tudo astral isso daí. Não, porque assim, a Então, pessoa que desencarnou... entidades são. Então, Sim, no diga. meu ver, entidades são pessoas, mas também existem criaturas, porque o universo ele é grande, é gigantesco. Então, da mesma forma que você tem ali extraterrestre, assim, os seres humanos e os outros seres humanoides. Então, existe também na realidade astral outras criaturas que é conhecido como entidades, não são espíritos humanos apenas. Porque espíritos humanos, obsessores, são aqueles espíritos viciados, que desencarnou e era viciado em alguma coisa daqui, tinha algum apego, então ele virou um espírito obsessor. Ele é viciado em algo daqui. Então ele vai obsediar uma pessoa daqui, porque ele tem esse vício. Agora, a entidade é uma outra coisa. Entidade é outros seres, vamos colocar assim. Só que esses seres estão onde? Na faixa astral. Entidades. Né? Então, entidade seria isso. Então, essa aí é a faixa astral, certo? Aí a gente temos o segundo tipo de projeção, que é uma projeção com atividade cerebral mais alta, né? Que agora eu não vou lembrar o nome da onda mental, mas eu sei que deve estar em beta ou em gama, acho que em gama, se eu não me engano. Que eu acredito que é o que o Hélio Couto trabalha. Eu tenho uma leve suspeita que ele trabalha nessa faixa aí. O que seria essa faixa, essas localidades extrafísicas? São faixas de frequências paralelas à nossa aqui, ou seja, é um universo dentro da terceira dimensão, dentro do nosso universo aqui, muito grande, onde essas faixas de frequência, essas localidades, têm uma tecnologia até mais avançada, se não for mais avançada que a nossa, porque nós temos tecnologia, mas nós não temos acesso, na verdade. Temos uma tecnologia avançada, sim, mas não temos acesso. Mas eles têm uma tecnologia muito grande. E qual que é a base da tecnologia deles? Manipulação de espíritos. Então, eles trabalham com energia etérea. A tecnologia deles é uma tecnologia etérea. É um tipo de material ou de matéria diferente da matéria física. Então, a tecnologia deles toda é baseada em energia. Inclusive, tem até filmes que faz muita alusão a isso, faz referência a isso. Tem um filme chamado A Outra Dimensão. Eu recomendo você assistir. Esse filme tem no YouTube.
E esse filme mostra um pouco o que seria uma outra dimensão que usa um outro tipo de tecnologia, que é espelhada a nossa, mas usa tecnologia. Então, nessas localidades, né, tem uma outra tecnologia que é avançada também. Ou seja, quando você tenha uma projeção para essas localidades, que você sai do corpo, né, aí lúcido ou semilúcido, e você vai ter interação com essas realidades. O que são? São cidades, são países, enfim, são localidades. Então, no que eu me lembro, eu tive uma projeção lúcida uma vez, e eu perguntei para a pessoa onde eu estava. Eu estava lúcido. O meu eu daqui estava lá e eu perguntava, como que é o nome desse lugar que eu estou? E ela disse, olha, você está num lugar chamado Carmenezes. Eu estava num lugar chamado Carmenezes. Cara, e era um lugar bonito, era um lugar muito bonito. Tecnológicos, é uma tecnologia diferente, uma coisa mais Vamos lá. etérea, assim. E eu flutuava lá. Wendel, me explica um negócio. Sim. No caso aí, tu estava na alta frequência, né? Isso está dizendo? Existe tecnologia em baixa frequência Isso. ou só em alta? Essa projeção. Não, a tecnologia existe. Cara, existe. A tecnologia astral, ela existe. Astral. Eles têm conhecimento também no astral. Não, tu acabou Só de. que, Eu só que o entendi. conhecimento deles ó, o conhecimento, eles têm o conhecimento astral. Aliás, o astral tem conhecimento. Eles têm um tipo de tecnologia lá. Eles não são arcaicos, não. Eles têm bastante conhecimento. Mas o extrafísico, que é esse que eu estou falando, eles têm tecnologia bem avançada. Tão avançada quanto a nossa ou mais. No que eu vi, no que eu presenciei, e em todos os relatos que eu já ouvi, a tecnologia deles é mais avançada que a nossa. Mas ela é uma tecnologia diferente. É porque, assim, é difícil falar, porque a gente conhece... Qual a tecnologia que nós conhecemos? Tá, a gente tem o carro, energia elétrica, temos avião, helicóptero, temos navio, mas a gente não conhece as tecnologias que são ocultadas de nós, que está oculta. A gente não sabe. Então é difícil dizer se é mais avançada. Mas o que dá para... Vamos lá. É assim, segundo os teóricos da conspiração, dizem para nós o quê? Que a tecnologia que a gente usa hoje é de 30 anos atrás, que o ser humano está 30 anos avançado realmente na tecnologia que existe na mão dele, mas ele não apresenta para toda a humanidade. Conforme o tempo vai passando, eles vão apresentando a tecnologia, mas a tecnologia que nós usamos hoje seria de 30 anos atrás. Eu, particularmente, digo que pode ser até mais, porque se tu for ver as coisas que Tesla há 100 anos atrás apresentava, nós estamos começando a usar hoje. Então, isso. Eu acho que na minha teoria, eu acho que tem uma tecnologia de 100 anos à frente ou mais que foi ocultada de nós. É algo assim. Com certeza tem tecnologia ocultada da gente, e aí não é de interesse deles disponibilizar para a humanidade. Mas, no outro lado, tem uma tecnologia muito avançada. Eles programam encarnação. Cara, lá eles programam, porque lá também está o segundo anel, aí que está a questão. Nessa realidade extrafísica, que já é uma faixa de frequência mais superior, que é a segunda faixa, terceira faixa de realidade no extrafísico superior, está o segundo anel lá também. Mas não é só o segundo anel, é o segundo anel com as localidades paralelas. Isso tudo na terceira dimensão ainda. Isso ainda está na terceira dimensão. Wendel, Sim. quando for trazer uma palavra nova, tipo segundo anel, as pessoas não vão entender. É bom tu explanar um pouquinho mais em cima. Ó, segundo anel, mundo espiritual. O que muitos chamam de mundo espiritual, né? Então,
onde estaria as pessoas que foram reencarnar, no caso. Então, Desencarnada. Esse aí seria o segundo anel, né? Então, esse segundo anel, o mundo espiritual, e essas localidades, quem falece aqui? Uma pessoa que morre aqui. Como é que funciona? Como que funciona um processo de julgamento para uma pessoa que morre? Como é que funciona isso? Porque foi dito, foi ensinado para nós que ou você vai para o céu ou você vai para o inferno, mas ninguém explicou direito, porque isso aí é injusto, isso daí. Isso não é justo, porque uma pessoa que comete um grande erro e uma pessoa que erra pouco na vida, ela vai para o mesmo lugar, ela vai para o mesmo inferno. E uma pessoa tem que ser muito santa mesmo. Nossa, que pessoa santa. Essa pessoa bem santa vai para o céu. Mas, cara, isso não tem sentido, porque ninguém é santo, ninguém nem consegue ser santo. Então, o que acontece? O que é dito, o que o Espiritismo fala, né? O que é dito aí na mecânica quântica também? Nós temos uma frequência. Então, por exemplo, você vai para o lugar onde você está sintonizado. Então, dentro desse plano extrafísico, por exemplo, nós temos um umbral mesmo, que é o lugar mais pesado, mais denso, está no astral. Então, tem pessoas que vão para o umbral. Tem muita gente que vai para o umbral. Quem é que vai para o umbral? Pessoas que têm muito desequilíbrio, ou estão. Então, naquele momento, ela vai para ficar lá, junto com o espírito desequilibrado, na mesma frequência. Mas aquele é para um momento, até ela se equilibrar, para ela poder ir para os outras localidades. Aí as outras localidades chamam-se localidades neutras. Então muitas pessoas vão para localidades neutras. O que ela vai fazer lá? Vai passar um tempo lá, né, se recuperando, porque uma encarnação aqui não é uma coisa tão fácil, simples. Então a pessoa se recupera e vai ser preparada para reencarnar de novo, as neutras. Isso se a pessoa for mais ou menos, que nem boa, nem muito boa, nem muito ruim, foi neutra. Então ela vai ter lugares. E existem os lugares onde ficam os ascensionados. Quem são os ascensionados? São aquelas pessoas que vieram para cá, eu acredito que são os dimensionais, realizaram o seu compromisso 100%. E o que é um compromisso? A sua missão. Veio para cá, ajudou bastante pessoas a despertar, fez uma grande obra aqui. Então, essas pessoas ascensionam. Então, elas vão para uma faixa de localidade ainda mais superior, que eu vou chegar lá, que é onde ficam esses ascensionados, que são chamados de espíritos de luz. Então, isso dentro do que eu estudei, dentro da minha experiência. Então, essa realidade extrafísica, só respondendo a pergunta em se é frequência acelerada ou não, já é de uma frequência mais acelerada. E eu vou explicar o porquê. Em 2020, quando eu estava estudando o conteúdo do Hélio Couto, eu pedi a primeira onda de ressonância harmônica. O Hélio Couto tem uma ferramenta chamada ressonância harmônica. Quem quiser testar e experimentar, é só entrar lá e ver como que funciona, né? E aí, cara, eu sempre tive uma dúvida, até recente, cara, qual é a frequência que o Hélio Couto trabalha? O Hélio Couto trabalha com a frequência acelerada ou ele trabalha com a frequência astral? Até outro dia eu estava com essa dúvida. Só que essa dúvida minha foi respondida depois que eu voltei da C. Quando eu voltei da C de DAC, essa dúvida foi respondida. E, cara, eu vou falar para vocês vão ficar surpresos. Por incrível que pareça, na minha percepção, o Hélio Couto trabalha com frequências mais aceleradas, mesmo. Mas ele também sabe mexer no astral. Por quê? Em 2020, eu fiz uma onda de ressonância harmônica com ele. E eu vou falar uma coisa para vocês, cara. O que foi que eu pedi? Eu pedi algumas coisas pessoais que aconteceram. Parecia mágica, assim, algo impressionante. E eu pedi
para ter contato com a outra dimensão. Eu falei, cara, eu quero ver como é que é a outra dimensão. Quero saber como é que funciona o outro lado. Quero ver, eu estou curioso. E eu pedi. E eu sei que, assim, nos meus primeiros dias, eu não conseguia dormir. Não conseguia dormir. Era uma aceleração tão grande, cara, cerebral, tão grande. E eu não tinha sono, sabe? Eu demorava para dormir. E nessa aí que eu deitava e fechava o olho, eu pulava para fora, assim, automático. E eu saía do corpo. E era uma aceleração muito forte. Era uma energização aqui atrás das costas aqui. E eu tive contato com seres que, assim, cara, eu nunca vi aquilo. Seres, assim, de energia, seres parecidos com aqueles deuses indianos, né? Aqueles azul, né? E esses seres, eles flutuavam. E esses seres, é como se eles me ativassem de alguma forma. Eles faziam ativação comigo, eles falavam comigo. E era uma coisa assim, tudo muito rápido, cara. Tudo muito intenso. Eu lúcido, tendo essas interações. Isso foi por vários dias, esse tipo de interação. Né? Essa interação bem acelerada. Então, durante esse tempo de eu fazendo o trabalho do helicoto, de ressonância harmônica, aconteceu essa interação extrafísica. Então, vamos colocar assim, a frequência que ele trabalha é uma frequência extrafísica, né? Mas não é a mais alta ainda. Não é a mais alta Vamos lá. ainda. Já perguntando um negócio aqui. Igual o nosso amigo que está falando aqui, os usos dos rapés, a chuaca e outros consumos facilitam o acesso para as projeção e capacidade ou uso dessas substâncias problematizia essas coisas. Tá. Ele já respondeu a pergunta dele, já perguntando também. Mas tu faz o uso de alguma coisa, ele manda fazer o uso de alguma coisa também, ou não? O Hélio Couto, contigo, no caso. Não, o Hélio Couto não trabalha com ayahuasca. Ele usa um processo chamado ondas escalares. Inclusive, eu ainda estou para estudar esse conteúdo a fundo. Eu sei que eu sei assim, o que ele usa é mecânica quântica pura, o universo autoconsciente e o outro livro lá que você vai entender mais ou menos o fundamento. Mas até hoje eu não entendi da onde é essa tecnologia. Ele fala que essa tecnologia não é dessa dimensão. É o que ele disse. É uma tecnologia de outra dimensão. Mas a questão é uma dimensão superior ou é de uma faixa extrafísica? No meu ver hoje, no que eu vi hoje, para mim, ele de alguma localidade extrafísica é uma tecnologia avançada de transferência de informações ou de energização, onde você recebe conhecimentos através de uma onda de energia. Provavelmente, cara, é tecnologia etérica. Por quê? Tudo que é etérico é energia. O etérico é energia sutil, energia do éter. Quem trabalhava com energia? Quem é que mexia com a energia do éter? O Nikola Tesla. Energia do éter. Então, é essa mesma energia que o Couto usa para poder transferir conhecimentos, potencialidades, todo tipo de capacidade, o dom para uma pessoa. Então, ele transfere isso através de energia etérica. É essa energia que você não vê, mas ela está ali. Então, isso é pura mecânica quântica. Então, eu ainda não acho que é uma ressonância dimensional. É uma ressonância etérica. Então, ele traz essa tecnologia, é uma tecnologia desse plano etérico aí, do extrafísico. Tá. Acaba de responder essa. Oxi. Ó, Peraí. ayahuasca, a ayahuasca, tudo é tecnologia. O que é um alimento? Um alimento é tecnologia. Uma planta é uma tecnologia, certo?
é uma tecnologia biológica. O nosso alimento é uma tecnologia biológica. As plantas, as frutas, é tecnologia biológica. Então, a ayahuasca, ela é uma tecnologia biológica, vamos colocar assim. Então, só que aí tem uma questão. Tem uma questão aí. A ayahuasca, os cogumelos, né? Eles servem para uma abertura, uma expansão ali de consciência. Sim, é possível. Só que, cara, tem que saber mexer com essas coisas. Porque se você não souber manipular isso corretamente, vai desequilibrar todo o seu hemisfério cerebral. Ou seja, você vai ficar meio lelé da cuca. Essa é a verdade. Tem que tomar muito cuidado. Quem é que sabe manipular essas plantas? Os indígenas, os índios, os nativos. Eles têm o conhecimento, eles sabem os pajé, né? Os pajé, os cacique, eles têm o conhecimento para manipular essas plantas de uma forma que eles fazem contato e eles, inclusive, eles conseguem acelerar até a frequência mental deles usando isso. Só que o problema é que quem não sabe usar isso, em vez de acelerar, faz baixar. E outra coisa, você não pode utilizar esse tipo de artifício desequilibrado. Porque se você tiver desequilibrado, cara, é complicado também. Então você tem que, de certa maneira, achar um equilíbrio ali para você poder utilizar isso. E saber utilizar de uma maneira correta, quando vai te prejudicar. Então, não é que é ruim, é um meio que dá para usar, mas tem que saber manipular, tem que saber usar. Não é simples. Por isso que não é recomendado, Dáquila não se recomenda. Porque aí vai entrar no que eu vou falar agora. Porque eu falei sobre a projeção astral, a projeção extrafísica, eu estou finalizando esse assunto, que essa projeção extrafísica, cara, tem maravilhas mesmo. Você traz de lá, cara, artistas que criam músicas, um conhecimento tecnológico, né? Conhecimento tecnológico, músicas, vários conhecimentos são trazidos de lá, desse extrafísico, dessas localidades, nesse plano extrafísico, dessas localidades paralelas. Então, o conhecimento que o Hélio Couto trouxe provavelmente é de lá. Então, não é astral, mas também ainda não é o dimensional. Ainda não é o dimensional. Isso no meu ver. Mas não deixa de ser uma coisa ruim. Barra de Axis também. Agora, a outra projeção, deixa eu ver aqui. O Germerson falou aqui, ó, o uso dos rapés, ayahuasca e outros consumos. Eu respondi, aí a Romilda, boa noite, que dê tudo certo. O Jamerson, bom desmistificar isso, porque tem pessoas que usam e dizem ver coisas, experimentar, mas acaba prejudicando sua lucidez. Exatamente. Porque a pessoa está desequilibrada, entendeu? Gosto desses assuntos. Jamerson, como assim os ascensionados fizeram 100% da missão? Não seria uma parte não foram para outras dimensões, estão apenas aqui no segundo anel? Então, os ascensionados, foi dito isso, eles realizaram compromisso aqui, mas eles não transmutaram. Eles não transmutaram porque acabaram morrendo, aconteceu alguma coisa, morreu, perdeu a vida. Então, ou seja, eles estão lá ascensionados para um momento voltar para cá, mas aí eles já estão privilegiados, então eles não precisam voltar para essa loucura que nós estamos aqui, eles ficam lá tranquilo, de certa forma. Quando aqui a coisa tiver, quando a poeira tiver baixado aqui, eles vêm para cá, reconstituem o corpo, transmuta, vai embora. Transmuta, no caso, né? Vai embora é outra questão. É basicamente isso. Ou seja, o ascensionado é um crédito. Eles têm um crédito. Pode-se dizer um crédito infinito. Só está faltando mesmo pegar o corpo para transmutar. Já realizou tudo que tinha que fazer aqui. Wendel, você falou que se os 7 corpos estariam ligados aos vórtices de energia chakras. Ou não tem nada a ver, ou tudo está alinhado? Sim. Tá tudo interligado. Os chakras, né? Os nossos chakras, os nossos corpos sutis. Cara, é tudo uma engrenagem. Isso é tudo nosso eu. Essa máquina biológica aqui, por isso que eu falo, cara, tem gente que compara a inteligência artificial com o ser humano. Mas, cara, o ser humano,
ele é muito mais assim complexo, porque, cara, você tem 7 corpos sutis, você tem o cérebro físico, que ele não foi mapeado 100%, você tem a mente, você tem o subconsciente, os 7 corpos, os chakras, os meridianos, você tem várias coisas, cara. O ser humano é uma máquina muito mais complexa. E ainda, nós estamos no estágio 1, no nível 1 ainda. Nós podemos evoluir pra um caramba aí, meu. Por isso que os Anunnaki têm medo. Nós temos uma potencialidade grande. Nem os Anunnaki têm isso. Nem os Anunnaki têm isso. Wendel, navegando nessas discapacidades e nas ondas mentais baixas, você não está exposto a energias baixas, interferência da astral? Exatamente. Se você atuar no astral, se você abrir a sua mediunidade, atuar no astral, estiver desequilibrado, não tiver com a sua frequência mental alta, aí você está suscetível, né? O extrafísico é diferente. O extrafísico já não é astral. O extra, inclusive os parceiros trabalham as pessoas no extrafísico. Alguns parceiros, não são todos. Alguns parceiros das 49 raças trabalham, treinam a gente no extrafísico. Eles não fazem canalização, isso não tem, nem nada do tipo, nem passam mensagem. Ah, passou uma mensagem, eu vou levar uma mensagem para você. Isso, no meu ver, não. Mas ele treina você. Você treina habilidade, você faz missão do outro lado, tarefas, compromisso. Porque, cara, existe todo um mundo, todo um universo aí fora. A gente não trabalha só aqui, não, cara. A gente trabalha nessas localidades extrafísicas. Inclusive, divulgação, propagação, cara. Cara, eu tive projeção extrafísica. E projeção extrafísica, eu falei de mecânica quântica. Eu falei de... Teve uma projeção extrafísica aí que eu falei até de Dáquila, cara. Eu tive projetado, conversando com o espírito, uma pessoa, e eu falei de Dáquila, cara. Falei de mecânica quântica. Cara, foi mal barato. Então a gente trabalha, a gente faz compromisso. O próprio Rafael Orandi falou que nós temos compromissos com os vivos e com os mortos também. Nós temos compromisso com as realidades paralelas. Entendeu? Então, basicamente é isso. Prejudicando assim sua interação e navegação. Ah, tá. Essa aqui foi da pergunta anterior, né? Se estaria exposto. Não, você só fica exposto se você estiver atuando no astral. Atividade cerebral baixa, não estiver cuidando da alimentação, estiver desequilibrado emocionalmente, aí você vai ser induzido. Agora, se você estiver alinhado, não. Por que, estando lá, você abaixaria suas barreiras? Campo biomagnético te colocaria em uma situação vulnerável? Ou não tem nada a ver? Só no astral, no extrafísico, não. Extrafísico já é uma faixa de realidade maior, superior. Agora, vamos lá. Falei da projeção astral e extrafísica. Agora eu vou falar da projeção extrasensorial. O negócio pega. O que é uma projeção extrasensorial? Porque qual que era a minha dúvida? Poxa, eu gostaria de estar lúcido 100% nas projeções. Wendel. Por que eu apago? Por que eu perco a memória? Wendel. Entendi. Wendel, tá me escutando? Sim. Ah, você não estava me escutando, eu estava preocupado. Vamos acabar logo desses comentários, porque tu vai entrar na terceira, né? Na terceira forma, né? Aí vamos logo acabar logo esses comentários aqui para a gente entrar na terceira. Aí ficou a pergunta só para a terceira. Não é melhor? Escutou? Maravilha. Sim. Ó, tá dizendo aqui, ó. Hélio Couto tem mais de um ser que guia ele. Vários dizeram assim. Tem palestra dele, que fala Kenaton. Gosta muito das palestras dele. Pablo Massal já falou que aprendeu a desbloquear pessoas com o Hélio Couto. Olha que top, cara. Top. Cara, é um dimensional. O Hélio Couto é um grande dimensional, cara. Eu sou fãzaço do Hélio Couto. Quem não é, cara? É incrível.
Hélio Couto tem mais de um. Tá. Será que os Anunnakis não têm poder no segundo anel, influências lá? Isso não seria perigoso? Então, o Não, mas tá segundo repetindo. Não, anel, ele tá no plano extrafísico. Hein? É duas perguntas que ele faz. Essa aqui é uma, ó. Foi o que tu leu Sim. agora. E essa aqui é a outra já. É a mesma pergunta. É a mesma pergunta, é? Ah, tá. Então desculpa aí. Ele escreveu Aqui duas é mesmo, vezes. ó. Ele Pior que é fala mesmo, né? Akhenaton Mesma coisa mesmo. É, mesma coisa e mesmo. Pablo Mas Massal ele aprendeu a botou duas. desbloquear muitas coisas. Ele Não, mandou a mesma duas vezes a pergunta. mesma pergunta. Deve ter errado alguma coisa. É. Agora a segunda pergunta aí, vai lá, a próxima. Isso. Será que Será o que os Anunnakis Anunnaki não não têm tem... poder no segundo anel? Influência? Ó, sobre essa pergunta aqui, cara, o segundo anel já não é astral. Anda no segundo anel é o Quijardão. O Quijardão teve um contato na C de junho e o Quijardão manda lá. Os Anunnaki estão atuando no astral, em zonas, localidades do astral e paralelas ali ao astral ali, né? Frequências mais baixas. Isso nos Anunnaki desencarnados, né? E também os Anunnaki desencarnados, junto com outras entidades. Aí mistura tudo. Agora, segundo anel, não. Segundo anel, que Jardão é outra coisa. Que segundo anel, as localidades paralelas ali não tem essa influência dos Anunnaki, não. Ah, o Geo está no segundo anel. Nós estamos no umbral também. Cara, isso aqui que nós vivemos é umbral. Isso aqui é, entendeu? Mas logo, logo vai deixar de ser. Vai mudar para outra coisa, né? Vai ser algo bem parecido às localidades do extrafísico. Terapias na prática, Jali Wang. Boa noite, boa live a todos. Os diferentes. Boa noite. Gratidão. Estou para marcar uma live com você, hein? Jali. Vou trazer ela lá no meu canal também. Jamerson Souza. Top. Sabia que Marçal tinha. É o dimensional também, Pablo Marçal. As ideias top. Grande Alessandro das Galáxias. Boa noite. Nosso amigo Alessandro das Galáxias. Gratidão, meu amigo. Junto com nós na propagação aí. Firme e forte. Será que o Quijardão comanda todo o segundo anel? Parte dele. Cara, é difícil saber, mas ele, né? Porque isso só prova o quê? O segundo anel e as localidades ali já são faixas superiores, cara. Já são faixas superiores. Porque o ser faz todo o procedimento. Aparece lá na fazenda para trocar ideia com o pessoal. Ou seja, cara, ele está na frequência alta, está na frequência acelerada. Já não é. Isso prova que já não é uma astral. Não é astral mais. Já é uma frequência mais acelerada. Tá entendendo? Então é isso. Só que é uma frequência diferente, no caso, né? Frequência diferente. Só que assim, gente, não estou dizendo que aqui onde nós está é baixo. Nós estamos numa situação caótica, umbralina, mas a frequência já está acelerando aqui. O físico, a fisicalidade é o grande pulo do gato. É onde nós vamos evoluir, é na fisicalidade, né? É aqui que está a evolução. Inclusive uma das projeções que eu tive, o próprio ser falou, ó, a evolução é lá, não é aqui. É lá que você vai evoluir. Aqui não tem mais nada para evoluir. O cara vai para lá, desencarna, é só aquilo ali. Existe um limite lá. Aí você tem que voltar para cá para você evoluir. Você dá o salto evolutivo. Que aqui é o nível hard, expert. É aqui que você vai evoluir. Você vai passar perrengue aqui, mas você vai evoluir, né? Ninguém evolui no bem bom. As pessoas, você evolui aprendendo, lutando, trabalhando, desenvolvendo, treinando. É assim que evolui, né?
Marcos Alfred, eu apaguei, eu corrigi uma vírgula, só que para vocês não apagar. Beta, cheguei, boa noite, gratidão. Então, vamos entrar agora no assunto projeção extrasensorial, que é a terceira projeção. E eu chamo de projeção final, o estágio final da projeção. Isso, eu conversei com uma pessoa lá, um orientador didático, o Charles. Inclusive, tem uma live para fazer com ele. Ele vai aprofundar nisso aí, porque há muito que aprender, há o que desvendar ainda. Mas o que foi subentendido da minha pessoa? Projeção extrasensorial é o domínio 100% das capacidades de projeção. Projeção extrasensorial, você vai ser capaz de atuar no astral consciente na hora que você quiser, sem ser influenciado. Você vai ter a capacidade de atuar no extrafísico e suas localidades, segundo anel, 100%, com lucidez, e você vai atuar também na realidade espelhada, na localidade realidade espelhada, ali na visão remota ou na tela mental, tendo acesso a localidades. Qual localidade? Vai em Ratanabá, vai ali, vai em Piabiru, vai na fazenda. Bilocação. Bilocação tem a ver com isso. O que é bilocação, cara? Bilocação é você estar fora do corpo, você está ali, você está fora do corpo. Aí uma pessoa que você conhece fala assim, fulano, eu te vi em tal lugar, e você confirma com ela, realmente estava lá. Mas eu não estava fisicamente. Eu estava no outro estado. Cara, isso é bilocação. A capacidade de bilocação é uma capacidade de frequência acelerada. É uma projeção final. Uma projeção extrasensorial. Essa é a evolução das projeções. Então, assim, se treinar bastante, desenvolver, desintoxicar o corpo, cuidar da alimentação, fazer exercício físico e treinar, o objetivo é esse, é chegar nessa projeção final, onde você vai dominar esse 100%. Cara, isso aí com atividade cerebral acima de 30 ciclos, mais que isso, cara, 30 ciclos é o mínimo. 30 ciclos, na verdade, os 30 ciclos é o extrafísico. Vamos colocar assim, de 0 a 100, de 0 a 100, os 30 ciclos, você está nos 50 ali. Então, para você chegar no 100, cara, a sua atividade cerebral vai ter que passar dos 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 5000. Aí você vai dominar 100% dessas capacidades, entendeu? E aí você, de uma forma extrafísica, cara, você vai atuar. Ó, você vê no estudo lá, já tem seres aí fora, né, nos mundos paralelos que tem essa capacidade. Você tem ali eu esqueci, acho que foi o Arcturiano. Não foi o Arcturiano. Tem um outro ser que a gente mostrou na live dos seres extraterrestres, que ele tem essa capacidade, cara. Ele faz tudo com a mente. Ele precisa de nave. Você não vai precisar de nave, de carro, de nada. Você vai para qualquer lugar do universo só com a mente. Essa é a capacidade, né? Essa é a projeção final. Eu acho que é o último nível, o último estágio, né? É a projeção com a atividade cerebral mais acelerada. Então são esses 3 tipos. Até onde eu mapeei são esses 3 tipos. Se tiver mais, cara, claro que eu vou ter o prazer de trazer aqui projeções para outras dimensões, enfim. Mas até o meu conhecimento são esses 3 tipos de projeção. Então, essa projeção sensorial é a última projeção. É o que chamam de ou visão remota. Então, é uma capacidade impressionante. Continuar lendo o chat aqui. Já cara, o Ser de Bell faz isso fácil. Dominar essas tecnologias. Exatamente. O Seres faz isso com a mente, né? O Seres já tem essa capacidade. Jamerson Souza. Maior exemplo de bilocação, tecnologia é o de Bell. A maioria dos seres dimensionais tem essa capacidade, essa habilidade. Imaginar
É outra frequência de luz? Imaginar? Não entendi a pergunta. Imaginar outra frequência. Não, imaginar não Gente, seria um como que engano? funciona o processo de tela mental? A tela mental, a minha tela mental, ela começou a abrir, vamos colocar assim, na verdade, desde o Hélio Couto, eu já tinha um pouco da abertura de tela mental, mas é pouca coisa do que se pode chegar ainda. Cara, eu acho que eu tô em... Se eu tiver em 10% é muito, entendeu? Se eu tiver em 10% é muito, tem muita coisa para desvendar. Mas assim, a tela mental você consegue ali ver outros locais, cara. Outros locais, saber o que está acontecendo em algum lugar específico. É o que chamam de clarividência, mas é diferente, né? Clarividência é você sentir ali. Mas é quase a mesma coisa. Só que a tela mental é uma frequência acelerada. É instantâneo. É instantâneo. Então você vê uma situação e pá, pum, ela aconteceu. A clarividência ela é mais lenta, né? Tudo que é vidência é mais lento. São habilidades. Só que é numa frequência mais lenta, mais devagar. Então, quando você vai aumentando, é mais rápido, né? Tudo é mais rápido. Jamerson Souza, a frequência mental de 30 Hz, 100 Hz, 1000 Hz. As coisas devem ocorrer mais nitidamente, rapidamente. Passado, presente, exatamente. Quanto mais nítido, mais a sua frequência está mais acelerada. Quanto mais lúcido você tá, mais você está com a frequência acelerada. Quanto mais clareza mental a gente tem, isso é tudo. Isso é do micro ao macro. Nossos objetivos de vida, escolhas, tudo. Quanto mais clareza, pé no chão você tá, mais a sua atividade cerebral tá alta e tá aumentando. Por isso que é tanto batido nessa tecla e o GO pega nós aí. O GO pega a gente na atividade cerebral. Como você faz para praticar por essas habilidades? Cara, sob projeção, todos os dias, automaticamente eu faço um treinamento. Por quê? Porque isso aí já até antes, cara, de Dáquila mesmo, eu já deitava com esse intuito. Eu já deito com esse intuito. Eu já deito pensando, mentalizando, já deito com a barriga para cima ou com a barriga para baixo. E quando eu deito, eu já tenho o ato de observar. Então, eu deito, eu já vejo como está a minha tela mental. Opa, a tela mental deu uma abrida aqui, estou vendo alguma coisa, saber alguma coisa. Eu observo o corpo, às vezes já sinto aquela... Cara, quando você vai sair do corpo, existem sinais. Quais são os sinais? Zumbido no ouvido. Então, quem tem zumbido no ouvido? Bater de asas. Bater de asas, zumbido no ouvido. Então, é um É só de um sinal. ouvido só. E, cara, do ouvido só, Só de um começa a ouvido só. observar. Começa a deitar de barriga para... Só digo uma coisa. Começa a deitar de barriga para cima e começa a observar. Vai acontecer alguma coisa. Isso eu te garanto. Mas não tem medo não, hein? Não fica com medo não. E é quase o mesmo horário todo dia. Então, assim, esses são sinais. Memorário, então, exatamente. Quase Cara, o mesmo isso horário, aí são é quase o chamados. mesmo horário. E no lugar, o lugar também, o lugar influencia. Se eu estiver no lugar. Hoje eu tive um zumbido no lado esquerdo também. O zumbido até um pouco forte, né? Na hora isso foi de tarde aqui em casa. Eu tive um zumbido no ouvido um pouco forte também. Então, é observação. Eu acho que hoje vai acontecer alguma coisa hoje à noite. Sempre quando tem zumbido no ouvido acontece alguma coisa. Só que às vezes eu lembro, às vezes eu não lembro. É aí que está a questão. Por causa da rememoração. A rememoração ainda não está boa ainda. Jamerson Souza. Pode passar as fontes, algo assim? Cara, Hélio Couto fala sobre saída do corpo. Oswaldo Vettoretti, procura sobre Oswaldo Vettoretti.
e Saulo Calderon. Esses três aí. Essas três pessoas aí têm bastante conhecimento. Ah, tem um outro cara também, inclusive eu vou trazer no meu canal, Merkabah Dimensional. Merkabah Dimensional. Ele fala bastante sobre isso também, né? Então, tem muita gente que tem essa habilidade, cara. Tem muita gente que já tem experiências incríveis aí no extrafísico, outros no astral, no umbral, outros no extrafísico mesmo ali, numa faixa de frequência ali maior. Acredito até que extrasensorial também já deva ter gente. Porque o dimensional, cara, o dimensional tem habilidade. O dimensional, ele é um ser independente. Então, você pode se desenvolver independentemente. Eu, antes de conhecer Dáquila, eu já tinha essa informação, muitos desses conhecimentos. Só não do sensorial. Eu não tinha essa visão do sensorial. Eu achava que era uma coisa só, e não é. Tem as suas diferenças. Imagina os olhos como deve ficar com a frequência acima de 100 Hz. Cara, quando você está com a frequência muito alta, você não consegue nem dormir. Então, imagina o nosso presidente, né? Deve ter uma dificuldade para dormir incrível, porque a frequência dele é astronômica. Jamerson Souza, muito diferente. Beta, o que explica eu ter visto a minha placa de olhos abertos do dia? Toquei na rocha, foi tudo real papável. Tela mental. Sua atividade cerebral deve estar alta. E, cara, a mulher também, a mulher, além dela ter os canais que o homem, a atividade cerebral da mulher, ela é mais intensa que a do homem. Também tem isso, tá? A atividade cerebral das mulheres amazonas são bem mais intensa, cara. A mulher, se ela se dedicar, ela rapidamente, cara, acessa isso aí, ó. Aumenta a atividade mental, tela mental, projeção, bilocação. Cara, a mulher faz tudo. Então, Principalmente, provavelmente tenha sido isso daí. Sua atividade cerebral deve estar altíssima. principalmente agora com essa zona moduladora negativa, né? Pode A falar, era feminina. amigo. Principalmente agora nessa era feminina, né? Na onda moduladora negativa, né? Ó, a minha, que é... Tem uma amiga minha que eu converso. Então, tem uma amiga minha que eu converso com ela direto e ela falou, Wendel, esses dias aí, meu, eu tô indo dormir 4 da manhã. Não consegue dormir, cara. Não consegue dormir. Então, eu acho que tem que ter até uma orientação quanto a isso aí, porque quanto mais vai aumentando a atividade cerebral, isso vai acontecendo mesmo. Você fica muito acelerado. Então, tem que dar uma... Entendeu? Toma um suco de maracujá, toma um chazinho aí, tenta levantar um pouco mais cedo, ficar um pouco mais cansado para você dormir, senão é complicado. Isso é sinal que a atividade cerebral tá pipocando, cara. Tá pipocando. Agora, se você estiver sonolento demais, mesmo se você não estiver trabalhando muito, se você estiver muito cansado, muito sonolento, muito preguiçoso, sabe? Aí a sua atividade cerebral não está tão alta. Tem que aumentar mais. Quanto mais disposto, né? Mais a sua atividade cerebral tá boa, tá legal. Tem alguma pergunta, Luiz? Alguma observação, alguma pergunta? Eu falei no caso que eu fui fazer uns pagamentos aqui agora, aí eu acabei tendo que sair, né? Aí eu fiquei perdido na última projeção aí que tem. Tu disse que era 3, né? Aí a última eu fiquei perdido. Eu fiquei perdido. Mas vou te perguntar um negócio, em termos de. Igual eu, né? Sim. A minha tela mental que eu vejo é quando eu acordo. Eu acordo, eu já te falei até, né? Te comentei, né? Que eu acordo e eu vejo o sonho e a realidade ao mesmo tempo com o olho aberto. Aí eu sei que é sonho. Aí eu fico observando.
Tem vezes que eu consigo me comunicar ainda no sonho e comunicar na Ó, vida real. É muito louco. esses dias aí, foi ontem. Ontem a lua, não sei se você viu como é que a lua tava ontem. Tava linda a lua Cara, ontem. a lua tava uma beleza ontem. Eu saí para levar minha tia no trabalho, na casa, e voltei a dormir, que era bem cedo, era 4h30, 5 da manhã. Falei, vou dormir mais um pouco. Aí na hora que eu deitei, cara, minha televisão abriu, velho. E aí a lua é um portal pro segundo anel também. A lua, outro segredo, quando a lua tá cheia, facilita a nossa saída extrafísica. É o segredo também. Eu já percebi isso, cara, porque toda vez que a lua Eu tá não sabia, cheia, não. ou eu dou um apagão, normalmente, quando a lua tá cheia, eu dou um apagão. No outro dia eu não lembro de sonho, eu não lembro de nada. Então é por isso que eu tô com Mas é um esse sono, apagão. Mas esse... sabe o que acontece? De ontem pra cá deu um sono. Projeção. De ontem pra cá deu um sono em mim e eu para me dormir é difícil. Eu vou dormir 1 hora, 2 horas da manhã. E ontem eu dormi foi cedo. Então, são vários fatores. Só que, ó, quando a lua tá cheia, o que acontece? É mais fácil você ter essa interação. Então, ou você vai ter um apagão, eu mesmo tenho um apagão. Eu tenho um apagão quando a lua tá cheia. Sempre foi assim. Só que olha que coisa interessante que eu até esqueci de mencionar. Quando você tem um apagão, por exemplo, o pessoal do chat está ouvindo aí, não sei se vocês vão se identificar com o que eu vou falar agora. Muitos de vocês já teve a impressão de não ter sonhado nada durante a noite? Nossa, eu não sonhei nada, que coisa estranha, não lembro de nada. Isso chama-se apagão. Cara, quando você tem esse apagão, normalmente você teve projeção, aconteceu um monte de coisa. Só que você não lembra de nada. Porque a gente tem mais de 1.000 sonhos por noite. Então, no caso da projeção, olha que coisa interessantíssima. Do nada, quando você tem uma outra projeção lúcida, principalmente lúcida, cara, você lembra de todas as projeções que você teve que você não lembrava. Então você teve vários apagões. 7 dias não aconteceu nada. Não vi projeção, não vi nada, coisa estranha, cara. O que está acontecendo? Não estou mais tendo projeção? Ok. Aí acontece uma projeção lúcida. Pumba! Cara, vem aquela enxurrada de lembrança assim, ó. Nossa, agora eu lembro, aconteceu isso, eu projetei outro dia, fiz isso, fiz aquilo, pá. Outro dia aconteceu comigo, eu tava acordado, cara. Porque assim, e às vezes acontece também, tá? De dia, você tá ali no seu afazer e do nada, cara, você lembra. Do nada. Aí você, nossa, lembrei, cara. Tinha uma projeção essa noite. Aconteceu isso. Então, cara, o nosso cérebro, ele às vezes traz essas memórias, essas lembranças assim, do nada, cara. Cara, e assim, é incrível. Você interage com os seres, com os parceiros, com dimensionais, você treina do outro lado. O que você treina lá? Habilidades, cara. Você treina habilidades lá do outro lado. Eu já vi cada coisa incrível, gente. Eu tive uma projeção uma vez que eu tava com várias pessoas mesmo, pessoas normais, assim, igual nós. Cara, essas pessoas tinham poder, cara. Poder. Já viu filme com super-herói, com pessoas com poder? Eu tava no meio de gente com poder, cara, de fazendo um monte de coisa lá. Teve um cara que abriu um portal assim, de energia. Aí ele movimentou uma energia dentro do portal e o portal fechou, cara. Teve uma outra projeção que tava eu e tinha um ser lá comigo, uma pessoa, sei lá que era aquilo, e ele tava muito rápido, cara. Acho que nós tava postando corrida, não sei o que era. Mas ele tava muito rápido. E ele tinha uma forma de. Ele se movimentava e ele era como se fosse um redemoinho, cara. E eu tava numa forma de energia elétrica. Eu tava todo elétrico e ele tava uma forma de redemoinho. E é como se ele estivesse me treinando. Ele tava indo com uma velocidade incrível e eu tava bem atrás dele, né? E interessante isso, gente, que nessa projeção o meu corpo vibrava, eu sentia meu corpo vibrando. Cara, outra coisa também. Quando você tem uma projeção
extrafísica, superior ali, bacana, você acorda cheio de energia. Cara, o seu dia é tão bem. Você pode ter ido dormir, você pode ter ido dormir tarde. Vamos supor que você foi dormir 2 horas da manhã. Você acordou cedo, foi dormir 2 horas da manhã. Quando você tem uma projeção extrafísica nessas localidades, você não sente um pingo de cansado. Eu não sei o que acontece. Eu não sei se lá eles... Eu não sei se eles fazem alguma coisa com a gente lá e recarregam nossas energias. Eu não sei, cara. Mas você descansa bem. Você acorda cheio de energia, porque já aconteceu várias vezes comigo. Nessa época Comigo também. aí que ocorreu aquelas Comigo também projeções, acontece isso. Eu todo tomo aquele 2, 3 processo horinhas. que eu estava bem acelerado, que a minha atividade cerebral ficou bem acelerada, aconteceu isso. Wendel, me Eu diga não um ficava negócio. cansado, cara. Eu não ficava cansado. E, cara, então é algo, entendeu? Nós oscila muito. O Wendel, que ocorre também? Quando você interage no astral é a mesma coisa, só que é Wendel. o contrário. Quando você interage no astral, parece que um caminhão passou em cima de você, cara. Wendel. Se você acordou cansado, com dor nas costas, Tá me nossa, mas que escutando? dor elétrica, dor no braço, não sei o quê, parece um caminhão passou em cima de mim. Astral. Sim, Wendel. tô ouvindo. Será que Nikola Tesla tinha isso Sim. muito? Porque ele só dormia 2, 3 horas por dia, cara. E o cara era máquina. Nikola Tesla. Wendel. Caiu? Wendel. Wendel caiu. Só pode. Ele não. A internet do Wendel caiu? Acho que caiu. Poxa. Voltou? Internet deu uma citada. Você entendeu minha pergunta? Então, Nikola Tesla, eu entendi a pergunta. Provavelmente. A internet tá caindo, né? Então, Provavelmente. Voltou? Normal? Voltou. Continua. Voltou agora? Tá normal? Tá normal. Então, no caso do Nikola Tesla, ele tinha várias interações dimensionais, muitas interações. Cara, ali. Ele tinha dons, ele tinha habilidades, habilidades afloradas, um grande dimensional. Um grande dimensional. Bruce Lee também, né? Bruce Lee também. Teve muitos dimensionais. Eu acho que o Bruce Lee tá se envolvendo com baixa frequência, né? Beta, consegui ver minha placa com treinamento. Consegui ver minha placa com o treinamento Oi? na natureza. Céu nude, treino das cores nas dicas do seu Celso, olhando para o sol. E as frequências do Otávio Reis. É que caiu a internet de novo. Eu também. Ontem eu vi a lua e fui dormir cedo, cara. Ontem eu tava cansado. Cara, nem vi a lua e fui dormir cedo, verdade.
Olha, Espartaco chegou, cara. Quer entrar, Espartaco? Aí na live, se quiser entrar, eu passo o link para você. Boa noite, cheguei por aqui. Eu estou aqui lendo os comentários enquanto você volta aí. Jameson Souza, hoje ela tá diferente, a lua. Eu vou dar uma olhada na lua daqui a pouco, quando acabar a live. Bem alta, vou fazer nosso treinamento lá e já dou uma olhada nela. É bem alto mesmo. E as manchas não estavam bem à mostra, bem luzieira ela. Fala, Espartacus. A Beta, mas Dáquila diz que a lua é boa para os homens. Não, o Spartacus está aí. Ô, maravilha. Eu já chamei o Spartacus para participar, ver se ele quer participar. Vamos ver se ele quer. Já mandar o link para ele aqui. Nosso canal aqui, nós falamos muito coisa de mulher, mas só tem homem no canal. As mulheres se escondem de nós. Só observa. Sai da live? Não, sai não. Ninguém gosta de observar. Eu só mandei lá o convite para o Spartacus, ver se ele vai querer entrar. Conseguiu voltar, Endel? Eu já não consigo lembrar nada. Acho que foi inconsciente. Provavelmente foi inconsciente, né? Agora tudo tá hincado. Não sabe disso, cara. Valeu, Wendel. Você é o demais. Pois é, eu gostei muito do Wendel aqui no canal. Ele trouxe muita experiência aí, que eu realmente nessa área, eu sou pobre nessa área em termos de conhecimento, mas estou aprendendo. Eu já ganhei, enriqueci muito a minha mente. Vou assistir essa live mais vezes, porque eu não vi tudo, né? Tá me ouvindo, meu amigo? Tô ouvindo sim. Quanto mais eu pratico os exercícios passados por Dáquila, energético e habilidade e outras coisas, mais consciente eu estou. É verdade, eu também. Eu também estou desse jeito. Quanto mais eu pratico, melhor eu fico. Quanto mais eu pratico, até mesmo as emoções não aparecem muito. Eita, ó. O nosso amigo Sparto entrou aí. Tá dando eco. Olá, boa noite. Boa noite, meu irmão. Cheguei agora, eu estava fazendo mais coisas, mas estava ouvindo aqui as experiências aí do nosso amigo Wendel. E vocês estavam falando da lua, né? Ontem eu também dormi cedo, cara. Olha, ontem eu cheguei já nas bombas do MDPL e já fui dormir. Mais um que dormiu cedo. Ontem eu dormi cedo. Ontem foi pesado. Ontem a lua foi grande, mas foi pesada. Vou te falar um negócio. Eu trouxe esse assunto com ele aí. Na verdade, eu tava fazendo uma live com o José Celso. E eu fazer perguntas nesse termo aí. Eu perguntei para ele se ele podia fazer uma live nesse assunto para nós. Ele apresentar. E deu certo. Ó. Só agora ganhamos 10 seguidores. Com essa live. Tá ótimo, né? Durante a live. É isso aí, né? Cadê o Wendel? O Wendel tá caindo. A internet tá ruim, cara, em quase todo local, né? Mas ele logo retorna aí. Hein? Deixa o teu microfone só para me ler aqui primeiro. Certo. James Souza, até mesmo as emoções não aparecem muito mais caóticas. Quando isso acontece, eu afirmo palavras ou transmuto por frontal. Nós conseguimos transformar, né? E transmutar por frontal. É bom. Até a dor a gente consegue fazer isso. Antônia Rocha, boa noite. Boa noite, Antônia. Olha, a Antônia tá parecendo uma criança aí.
Jami Souza tá travado a câmera. O Endo tá com problema de internet. Eu acho que vamos ter que encerrar essa live, deixar para a próxima vez para ele ampliar mais aí o conhecimento. Então vamos trazer mais perguntas. Fazer uma parte 2. A gente faz a parte 2 semana que vem. Se der tudo certo, a gente faz a parte 2 semana que vem. Espartaco Valente, expansão da consciência. Metralhando o dedo aqui no like. Gente, vamos dar like aí. Vamos dar like aí que hoje entrou aí, deu quase 20 pessoas assistindo ao mesmo tempo e o like tá pouco. Voltamos. Eu tô aproveitando lendo aqui os comentários. Fala, meu amigo Espartaco. Boa noite. Tá, o áudio tá sem áudio, Espartaco. Opa, boa noite, Wendel. Tava te escutando aí, o melhor assistindo, né? Muito interessante, olha. Amigo Espartacus aí, parceiraço de... Parceiraço. Espartaco, lê pra mim, Espartaco, porque aí eu não saio eco aí quando eu ficar precisando do cabo, fechando o microfone. Quer ler? Marcos Alfredes. Boa noite. Um momento. Boa noite, deixa eu... Live salva. Vou dormir a qualquer momento. Entendi. Jameson. Exatamente, Espartaco. Dedo no like. Metralha o dedo no like, dá Kung Fu Panda. Wendel, tu quer explorar alguma coisa? Ou quer deixar a gente fazer uma parte? Alguém tá dando eco aí. É o do Espartaco. Wendel. Maravilha. A gente encerra a live por aqui e fala a parte 2. Vocês têm alguma dúvida para perguntar alguma coisa? Qual a dúvida que você tinha ficado sobre a projeção extrasensorial, Luiz? Não, é porque na verdade eu não escutei. Sim. Essa parte foi a parte que eu tive que sair. Aí eu fiquei boiando. Entendeu? Pode falar. Eu fiquei boiando, porque eu não escutei nada, então não tem como eu perguntar. Pode falar, meu amigo. Eu vou ter que reassistir a live, para poder ver o que foi que você falou, para poder fazer uma pergunta em cima. Porque eu não escutei essa projeção extrasensorial, não sei nada, não tem nem como perguntar, que eu não tenho nem conhecimento em cima. Hein? Luiz? Mas me responde um negócio, em termos de espelhado. Eu não ouvi falar nada sobre espelhado. Caiu agora. Luiz caiu, Espartaco? Não, eu tô aqui. Oi? Oxi. Que caiu pro Wendel? Que caiu pro Wendel agora. Pois é, a parte 3 lá da projeção, na hora eu tive que sair, eu fiquei perdido. Aí eu vou ter que reassistir isso aí para poder ficar por dentro. Tive que sair para fazer o pagamento aqui. Interessante, né? Mas eu vou assistir a live de novo, né? Eu vou tirar essas dúvidas aí. Mas foi muito bom, deu muita gente aí perguntando, deu muita gente comentando, interagindo. Foi boa demais a live. Faltou só você. Faltou só você aqui. Pois é, hoje eu estava naquele bate-papo nosso lá do Google Meet com o Genonádio, né? Onde o Jorge Cordeiro deu um show, uma aula lá para nós lá, né? E depois eu fui dar uma olhada na live do nosso presidente, Uradir Fernandes, que ele estava fazendo um podcast do carro voador, né? Poxa, muito interessante. Muito interessante. Sai dessa live. Mas está lá no TVSH e no canal dele. Eu tava com uma live no outro canal meu lá do Dr. Luiz Rocha, Duni. Sim. Aí
demorei. Fica vendo 2 lives de 1h30. Aí acabei lá e passar de aqui. O Wendel entrou aqui, peraí. Voltei, meus amigos. Peço 1 vezes. A internet, infelizmente. O Gio tá atuando forte. Meu Deus, vamos fazer o seguinte, Wendel. Vamos deixar para outra live a gente complementar alguma coisa. Fazer uma live separada aí. Pode ser semana que vem ou outro dia, mais para frente, a gente vê aí. Trabalha aí. Maravilha. Dá um tempo aí, porque a live hoje tá muito ruim já. Mas a gente pegou muita coisa aí, deu de aprender muita coisa, deu de tirar muita dúvida, né? Uhum. E aí já explanou bacana, já tem 1h35. Foi muito bom a live. Agora começou a cair demais, começou a estragar a live, mas vamos fazer o seguinte, a gente deixa para a próxima, a gente faz uma parte 2. Vai ser show. Top. Projeção física nessa dimensão, o que vocês têm a dizer? Como é que é? Projeção física nessa dimensão. O que você tem a dizer, Wendel? Uma pergunta aí. Então, nessa dimensão, é através do quê? Dessa localidade espelhada, né? Então, você faz uma projeção mental ali, através da tela mental ou visão remota, que isso seria uma bilocação. O que é a bilocação? Essa bilocação é feita com uma frequência acelerada. Então, você tem que ter um domínio, né, dessa projeção final para você fazer a bilocação. Imagina, cara, eu apareço do lado do Luiz aí, né? Eu vou ali, sento no sofá, pego o olho, saio ali com o meu corpo Atma, por exemplo, e a Luiz, faço uma bilocação. Isso seria uma projeção física, vamos colocar assim, né? Só que via localidade espelhada. Então, isso aí só é possível com uma frequência mental lá em cima, cara. Aí é possível fazer. Totalmente possível. Hein, Wendel? Agora eu vou fazer uma pergunta para ti. Igual que nós estamos estamos aqui no YouTube, né? No YouTube, tá aqui eu, tu e o Espartaco. Isso não seria uma projeção astral em que situação seria, tu acharia assim, descreveria? Por exemplo, nós estamos aqui... Estamos aqui conversando, comunicando, né? Não entendi a pergunta. Claro que aqui tem internet, né? Nós temos internet, então nós temos um computador, cada um tem um computador, cada um tem internet, né? Para poder fazer essa comunicação. Esse tipo de comunicação é possível fazer nesse meio aí, né? De qual forma? Mais aparentemente possível, dessa forma que nós estamos fazendo aqui. Entendeu? Como fosse o YouTube em si, mas sem computador, sem internet. Se eu disser para você que é possível, olha só, é totalmente possível nós 3 se encontrar no extrafísico e trocar uma ideia, cara. Isso é possível. Só que tem sincronicidade. Não é simples, é complexo, mas é possível. Nós conseguimos se encontrar no extrafísico, trocar uma ideia e depois a gente volta e aí lembra. É possível, cara. Imagina só que coisa incrível isso daí. Exatamente, é possível mesmo. Entendeu? Então, assim, são capacidades, cara, que é fascinante. Cara, as possibilidades são gigantescas. É uma maravilha. Cara, é uma coisa... Eu fico até, sabe... Às vezes eu fico até besta. Essas coisas assim, que... É muito incrível, é muito incrível. Espartaco, olha aqui, o James Souza tá me dizendo aqui, ó, traz o Espartaco para falar sobre o astral. Bem interessante o que ele fala. Isso eu não tô sabendo também, não. Tem alguma coisa sobre o astral que tu fala, é? Talvez eu fiz uma live agora no canal do Dila Celso e eu falei um pouco sobre isso aí. Sobre o astral, né? Astral e o... Isso. Dominar, tá lá no canal do Dila Celso.
Eu acredito que eu vou repostar no canal, no meu canal aí também, a mesma live de lá. Pois é, pode combinar Você para pode você combinar para você fazer uma live dessa para nós uma live aqui. dessa para nós aqui. Tá bom, Bate-papo pode ser, Bate-papo. pode ser. E a próxima aqui. E a próxima Tá aqui. dando eco do seu áudio, Luiz. Isso aí eu posso trazer o momento também do que é uma bilocação, ou melhor, trilocação. Dá o eco, porque Dá o eco, papo porque eu não conheço, não. do espaço. Eu tô aqui nesse momento conversando com vocês, né? Mas ao mesmo tempo, eu posso estar em 3 lugares ao mesmo tempo. Sentindo a sensação, ouvindo e vendo. Muito louco, sabe? É o que aconteceu comigo e sempre acontece. Cara, a É trilocação, complicado, né? a bilocação é a trilocação. Bilocação vejo 2 da vezes. seguinte forma. Nós temos 7 corpos. Ou seja, os meus corpos sutis podem estar em outro lugar. Então talvez seria isso, ou não. Como que seria essa trilocação? Seria isso, Spartacus? Tá sem som, Spartacus? Opa, sim, eu acredito que sim, né? O som? Porque pode falar. E aí, tá o som agora? Eu estava em concordância aí com o Wendel. Sim, eu acredito que sim, nesse quesito aí, né? Dos nossos corpos, né? Porque, se eu não me engano, quantos? 7 nós temos? Né? E cada um interage entre si, né? Diferentemente da sua vibração e energia. Né? Interessante isso, cara. Eu escutei falar que em Dagla não, com todos os lugares, né? O Bilu, não só o Bilu, como outros seres também. Ele faz isso, né? Ele está em vários lugares ao mesmo tempo e em conversação com as pessoas ao mesmo tempo. E aí, isso seria como fosse bi ou mais, né? Não é só 1, 2, 3 que ele fica. Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, conversando com a pessoa, interagindo, como não tivesse... E em sincronia em tudo com um assunto diferente. Como não tem gente que escreve com 2 assuntos diferentes, com 2 irmãos, como fosse isso. É muito louco. Ali é outro nível, cara. Ali é projeção dimensional. De mental. Ué. Né? Mas é mais ou menos isso que você está falando. Estão em outro patamar, cara. Ali, nós estamos tendo somente um pequeno treinamento, né, cara? Aí, vamos lá, Marcos Alfredo. Transporte puro ali. Ou seja... E como faz para a pessoa te ver na bilocação? Porque você vê as pessoas e o que está acontecendo, mas não consegue interagir nem que as pessoas te vejam. Como resolver isso? Ou seja, ele está dizendo que ele faz a projeção, a bilocação, ele está ali vendo as pessoas falando tudinho, mas ele não consegue interagir com as pessoas, nem a pessoa consegue ver ele. Como fazer para a pessoa ver ele? Treinamento, né? Agora, qual o treinamento, eu não sei. Sintonia. Para você ver a pessoa, você tem que estar na mesma frequência da pessoa, basicamente. Então, a pessoa faz uma bilocação ali. Ela está na casa dela e ela faz uma projeção via universo espelho. Se essa outra pessoa tiver na mesma frequência, ela vê. Vocês já pararam para pensar que esses zumbidos no ouvido nosso pode ser uma projeção de algum ser ou uma pessoa mesmo, e a gente está captando a frequência? E se a gente ajustar mais a frequência, a gente pode ver?
Vocês já tiveram a impressão de ver alguma coisa? Nossa, parece que eu vi uma sombra ali. Passou rápido, parece que eu vi uma pessoa ali. Então, e se for alguém projetado? Já pararam para pensar nisso? É porque Entendeu? visão periférica a gente consegue Sintonizar ver a melhor, frequência. né? A visão periférica a gente consegue ver melhor, né? Cara, esses dias eu estava aqui em casa, eu juro para vocês, eu estava lavando louça. Eu tive a impressão de eu ter visto o meu gato passar assim, ó. Eu vi uma coisa passar assim, parecia ser meu gato. Meu gato não estava em casa na hora, porque ele sai para rua, às vezes, para perambular. Só que eu vi ele passar. Aí Então, eu para a olhei e pessoa, falei, oxi, parece que era meu gato, eu vi alguma coisa passar aqui. Mas não era nada. Não era então nada. para Vai saber, a pessoa te ver, a pessoa, no caso, eu estou me projetando lá na casa da pessoa. Me projetei lá. Puf, eu estou vendo a pessoa tudinho, mas a pessoa não está me vendo. Para a pessoa me ver, ela tinha que aumentar a frequência dela, ela ia conseguir me enxergar. Porque a minha frequência está alta, por isso que eu consegui fazer a bilocação. Aí ela tem que aumentar a frequência dela para conseguir me ver também. Chegar o mais perto possível da minha frequência. Seria isso. Não é aumentar, é sincronizar. Sintonizar. Existe sintonizar. um processo. Sintonizar, terceiro olho, porque ver tem a ver com terceiro olho também. Então, às vezes você está sintonizado, mas aí você tem que fazer um treinamento para você ver, para você enxergar. Então, são vários processos. Às vezes já está na mesma frequência. Agora tem que fazer o treinamento para ver, para enxergar. Mas, cara, isso é possível. Isso aí, inclusive, tem relatos disso daí. Ó, teve uma vez, olha só que coisa. Lá no meu trabalho, no meu antigo trabalho, acontecia muita saída extracorpórea minha lá. Por quê? Eu trabalhava à noite, né? Então, a gente tirava os momentos para descansar lá, durante a noite. Porque a noite é puxado, era tranquilo, então a gente intercalava os horários, descansava. Teve uma vez que eu tive uma saída, eu saía do corpo lá, direto saía do corpo. Muitas das minhas experiências foram lá. E eu perguntei para um amigo meu, porque ele falou assim, olha, eu estava andando em tal lugar, eu ouvi uma voz me chamar. Parece que tinha alguém me chamando, eu até me assustei. Só que eu não falei nada para ele. Eu só perguntei assim, eu falei, ô Evandro, vem cá. Você já ouviu alguém te chamando aqui? Você já ouviu alguma coisa? Alguma pessoa te chamando? Já ouviu alguma coisa assim? Ele falou que já. Que ouviu uma pessoa chamando ele e se assustou. E numa saída extracorpórea que eu tive, eu vi ele e eu chamei ele, eu gritei por ele. Falei, Evandro, eu aqui, ó, eu. Tá me vendo? Eu? E aí depois eu perguntei para ele, cara, e ele falou que ouviu uma voz chamando ele, cara. Olha que coisa incrível. Cara, isso é fantástico. Ele captou. Ele ouviu a voz, não viu, mas ouviu. Cara, Incrível, isso é né? real. Isso é 100% real, cara. Isso é fascinante. Parece surreal uma coisa dessa, né? Aí a Ana Figueiredo, boa noite, dimensionais. A Ana Figueiredo chegou por aqui agora. No final da live ela chegou. James Souza, vocês estão bem aparelhados no assunto. Boa noite. James Souza, boa noite, Ana. James Souza fala que o zumbido tem a ver também com as linhas da vida. Eu não sei. Tem a ver com a linha da vida, o zumbido? Sabe me dizer alguma coisa sobre isso? Não sei, cara. Não sei. Eu sei que eu escuto o zumbido todo dia. É o zumbido e o bate. Olha, também ouvi falar que pode ser também o momento onde a nossa pineal está sendo descalcificada, né? Pode ser também isso aí, esse zumbido aí sensorial aí que dá, né? Pode ser também interação, né? Ainda não tem essa informação também,
mas eu acredito que também possa ser também a ver com pineal, sabia? Oi, Jamison. Tem que estar na mesma frequência, beleza. Não só na mesma frequência, como também tem que trabalhar para... O que você tinha falado? Não só na mesma frequência, mas tem que estar em harmonia. Não, harmonia não, Sintonizado. sintonizado. Tem que sintonizar, não só na mesma frequência, mas tem que sintonizar também. James Souza, ele trouxeram muita informação logo de começo. Reassistam. Mais tarde, pessoal. Isso aí. Beta, até onde eu sei, o zumbido é uma frequência do universo que te permite co-criar dentro da ABC da vida. A acontecer dura 19 segundos. Não pode ser confundido com o zumbido de problemas de ouvido. Também tem que ver isso aí, né? Tem zumbido que tem problema de ouvido, tem problema de... Então. Tem problema de... É um problema patológico, né? Porque até na minha área mesmo, de dentista, Prazer. tem gente que tem zumbido porque tem uma disfunção temporomandibular. E aí, no caso, é um problema na articulação que vai trazer o zumbido. E traz uma inflamação no pé do ouvido ali, vamos dizer assim, e você vai escutar um zumbido, mas esse zumbido é como... vai chegar a escutar o dia todinho, é diferente. Agora, ou você tem um problema problema de ouvido mesmo e pode escutar esse zumbido. Não é nada patológico, viu, gente? A pessoa tem. Quando é zumbido nesse termo extrafísico. Não tem nada a ver com patologia. Então, você pode ir lá no seu... porque... né? E ele vai ver que não tem nenhum problema. Porque assim, se é um problema que a pessoa tem, vai acontecer direto. Tipo assim, direto mesmo. Vai dar um incômodo. Agora sim, você nunca teve zumbido no ouvido na vida, ou nunca tem. Que nem comigo não é direto. É uma vez ou outra que acontece. Né? Mas não é uma coisa que incomoda. Porque quando é problema, incomoda, dói, entendeu? É alguma coisa assim. Mas quando é essa questão extrafísica, não é só o zumbido, tem um bater de asas também. Eu tenho as duas situações. O bater de asas, hoje eu tive bater de asa e o zumbido. Né? Isso, eu também tenho essas duas situações. E olha que coisa interessante. No dia que eu vi a nave vermelha, teve um dia que eu vi uma nave vermelha em casa, eu tava jantando, e eu tava lá na casa da minha tia esses dias, que ela mora aqui do lado. Eu tava jantando lá no dia, conversando com meu tio, eu senti o zumbido no ouvido. Aí eu peguei, eu não sei, cara, foi intuitivo aquilo. Eu fui pra varanda, falei, vou olhar a rua. Cara, quando eu olhei pro céu, tava lá uma nave vermelha. Ou seja, eu captei a frequência deles através do zumbido no ouvido. É incrível. Pois é, eu também tenho isso aí. E o meu é mais ou menos o mesmo horário, assim. Então é isso, pessoal. Se tiver mais alguma pergunta, eu vou trazer mais. Eu acho que o meu áudio está sendo atrasado. Eu vou fazer uma live no meu canal relacionado a projeção extrafísica também. Depois. Vai chegar esse momento, sim. Com certeza vai chegar esse momento, cara. Isso basta a gente treinar que vai chegar. Principalmente agora que estamos com a onda anuladora neutra, que está acelerando tudo. E com o encaixe da anomalia, melhor ainda. Tá chegando. E quando chegar a pirâmide está construída, aí pronto, vamos estourar. Seria um estágio bem avançado. Ô Jamerson, né? Quando você for lá na... Quando você for na fazenda, não sei se você já foi alguma vez lá, mas você o Spartacus, o Luiz também, vocês vão ver como que vai aflorar esses negócios. Que tá acontecendo. Mês que vem eu tô lá.
Tá acontecendo comigo e assim, tá aflorando. Quando vocês voltarem, vocês vão ver só o que vai acontecer. Se preparem. Prepara. Estejam preparados. Queria saber mais sobre os elementos da Metamix. Pois é, nós vamos fazer o seguinte, Alessandro das Galáxias. Esse é o Alexandre da Galáxia. Ele quer saber sobre o Metamix. Metamix. Eu não conheço nada sobre Metamix. Metamix é uma raça. A Metamix Metamix é uma raça extradimensional. Betamix, aliás. É Betamix? Mas eu não tenho muito conhecimento também. Se Eles você são estiver passando intraterreno, debaixo de uma escada nesse momento do zumbido, dependendo do seu grau de frequência, pode abaixar ou diminuir sua frequência. Sabia disso não. Essa coisa eu não sei. Agora, não sei porque uma escada envolve tanta coisa também, né? Tem escada, sempre tem uma história sobre escada. Estamos na onda negativa, Luiz. Ou está transitando ainda? Não. Não está transitando mais, não. Nós estamos realmente na onda negativa já. Já agora não tem para onde correr mais, não. Estamos descendo mesmo ela. Entramos. Agora então é isso, gente. Estamos descendo igual na montanha-russa. Vou mandar o pessoal dar aí as considerações finais. Já estamos com praticamente 2 horas de live aí. Mas vamos trazer o Wendel de volta. Vamos trazer. O canal dele vai levar lá também esse assunto. Vamos lá pesquisar lá, que ele vai trazer esse assunto lá também no canal dele. O canal Evolution, né? O Rosinho Evolution é o nome que está aí. O Spartacus quer... Spartacus o quê? Caiu a Pode internet. falar, Spartacus. Quer falar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo por esse momento, pela participação aí, né? E por esse apanhado aí de acontecimentos e experiências. Muita gratidão aí pelo convite e agradecer a todos também que estão aí pelo chat, que tem dado a maior força também, né? Curta o convite, compartilha e vamos que vamos. Eu fico por aqui, gente. Muita gratidão a todos. Gratidão aí, Luiz. Gratidão, meu garoto. Obrigado, meu amigo. Gratidão. Ó, Wendel, a sua live aí trouxe 11 inscritos, viu? Foi boa. 11 inscritos. Vamos dar o like aí, pessoal, e vou agradecendo a todos aí pela compreensão aí e as perguntas, muita gente perguntando, muita gente interagindo. Eu achando que as pessoas não se interessavam muito por esse assunto, mas se interessam muito. Então foi muito bom. Vamos trazer ele aí mais vezes aí. Vamos trazer o Spartacus também para explanar alguma coisa relacionada a esses assuntos também. E vamos que vamos. Tchau para vocês. Vou aqui já despedindo do Wendel, que foi o que trouxe a palavra hoje, explanou aí tirou nossas dúvidas. E dar tchau aqui para o meu amigo Sparkle também. Até a próxima. E vamos finalizando por hoje, viu, gente? Vamos finalizando aí por hoje. Mas vamos ver aí. Qualquer coisa, a gente pode até fazer uma live ainda essa semana, né? Eu não tenho nada programado, mas talvez quinta-feira a gente programa alguma coisa aí. Tchau, até a próxima.